A maior tragédia aérea do Brasil em quase 2 décadas completa hoje 1 ano. O avião da Voepaz saiu de Cascavel, no Paraná, e caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, depois de pouco mais de 1 hora de voo. 62 pessoas morreram. As investigações prosseguem sem, no entanto, responder às perguntas que parentes e amigos das vítimas fazem todos os dias. Sexta-feira, 9 de agosto de 2024. O copiloto do voo 2283 da Voepaz manda um áudio para a esposa. Meu anjo, tudo bem? Daqui a pouco a gente decola e vamos chegar bem em São Paulo. São 2 horas e 10 minutos de voo. Está 8 graus, muito vento. Ela pergunta sobre o trajeto que ele fez até Cascavel, no Paraná. Foi tudo bem, graças a Deus, tirando a turbulência, né? 90% turbulência, gelo. 90% do voo foi com o cinto atado. Essa foi a última mensagem de voz gravada por Humberto Alencar. A resposta foi enviada 15 minutos antes da tripulação fazer mais uma decolagem. O avião saiu às 11h56. A próxima parada seria o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Pouco mais de 1 hora depois, faltando 90 quilômetros para o destino final, o barulho da aeronave invade a cidade de Vinhedo. 1h20, mais ou menos 1h17, 16, a gente começou a escutar um barulho muito forte. Quando eu cheguei na janela da cozinha, que eu olhei para fora aqui, eu só vi uma partezinha do avião passando. No céu, o avião está com a parte da frente apontada para o chão. Ele dá pelo menos 5 giros em uma situação chamada na aviação de parafuso chato. E cai a 1h22 da tarde. Na hora que ele passou, ele já caiu, porque a janela toda tremeu de casa. Bombeiros de emergência, com quem eu falo? Um avião, velho, caiu lá no final da Santa Cândida, lá na frente, mano. Tá um fumaceiro preto lá, velho. Avião? Oi, caiu um avião! Ai, meu Deus do céu! Qual é a emergência? Acabou de cair um avião aqui em Vinhedo. Acabou de cair um avião em Vinhedo? Isso. No primeiro momento aí a gente até nem acreditou, achávamos que era trote ou alguma coisa parecida. Mas imediatamente já nos equipamos e partimos em direção lá, o endereço já que saiu lá no Cobom, né? E durante o trajeto foi chegando as informações, né? E aí a gente viu que realmente era verdade. Tinha muito em comum ali, era o silêncio. Nessa ocorrência, o tempo, você vai baixando a guarda, você já usou os primeiros protocolos iniciais e aí você começa a identificar uma bolsa, ver uma foto. Aí isso impacta. Por mais que a gente é profissional, que a gente muitas vezes procura lidar as coisas com serenidade, né? A gente diz que está preparado para aquilo, né? A gente também se coloca muitas vezes na posição do familiar. Podia ser um parente querido nosso, um filho, uma mãe, um pai. Tinha uma bolsa exatamente igual da minha filha. Então isso me marcou bastante, assim. As 62 pessoas a bordo morreram, 58 passageiros e 4 tripulantes. Pelo posicionamento que nós encontramos, com todas as pessoas nas suas poltronas, nessa posição que a gente chama de posição de emergência, a nossa impressão é de que todos sabiam, foram avisados, sim, que o avião tinha problemas e que ia cair. Uma das vítimas era André Armindo Michel, de 52 anos. Ele aparece nessas imagens gravadas no momento do embarque, no saguão do aeroporto de Cascavel. André era tio da Bianca. A gente fala assim, a vida pode acabar de uma hora para outra. Mas a gente não tem o sentimento de fato isso acontece, sabe? Há 1 ano a gente se despede entre a família, assim, sabendo que talvez aquela é a última vez, sabe? A gente não sabe quando vai ser a última vez. Então, o acidente não trouxe só a ausência, a dor, a falta.
trouxe esse medo constante de que de uma hora para outra tudo pode terminar. A aeronave que caiu em Vinhedo é do modelo ATR, usado em vários lugares do mundo para voos regionais. Ela tinha 14 anos e foi comprada pela empresa Voepaz Linhas Aéreas em 2022. Em menos de 2 anos, o avião passou a ser temido, até mesmo pelos profissionais que voavam regularmente nele. Todo dia havia uma anormalidade na empresa e na aeronave também. Esse avião ele já teve um incidente em Salvador, onde ele bateu a cauda. Já voava com um ângulo um pouco mais torto. As portas traseiras não fechavam direito. O problema foi registrado pela tripulação. O vídeo mostra que o vão na porta de serviço permite que o vento entre no avião enquanto ele está no ar. Essa mesma aeronave, que caiu semanas depois em Vinhedo, havia apresentado problemas no sistema antigelo na noite anterior ao acidente. Mesmo assim, não foi reportado no livro de ocorrência, como relata um dos mecânicos que liberou o voo do dia 9. Um ano depois da queda, as investigações ainda não foram concluídas. É impossível determinar um prazo. Quanto maior, envolvendo mais aeronaves, porque envolve fabricantes, envolve operadores, às vezes acontece participação de estrangeiros, então isso é o que torna, às vezes, a investigação muito longa. Mas não só pelos protocolos, mas principalmente pela responsabilidade que o investigador tem de não deixar passar nada importante. A principal linha de investigação aponta que pelo menos 2 sistemas usados para retirar o gelo que se forma na aeronave em grandes altitudes apresentavam falhas. Em um ATR, os sistemas antigelo ficam localizados nos tubos de pitô, nos para-brisas, nas turbinas, na cauda e nos boots das asas. O Luiz é ex-piloto da Voepaz. Por 5 anos, ele voou em ATRs, inclusive no que caiu em São Paulo. Segundo ele, dias antes do acidente, alguns mecanismos que evitariam a formação de gelo não estavam funcionando. Esse anti-ice 1 e do stand-by funcionavam. O do copiloto funcionava por vezes. E o de-ice nunca funcionou. Apesar das análises do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA e da Polícia Federal ainda não terem sido concluídas, o acúmulo de gelo sobre a aeronave é apontado como a causa principal para que ela entrasse em stall, uma condição em que o avião perde sustentação e cai em espiral. No entanto, para chegar a uma situação considerada tão crítica na aviação, uma série de fatores precisariam ter colaborado para a queda. A Polícia Federal alerta que um desses elementos pode ser o erro humano. Nós podemos falar do cenário, que seria o clima, a altitude. Segundo, o projeto, a própria aeronave. Ela estava em condições de uso, a sua manutenção estava adequada. O terceiro aspecto é a própria tripulação. A tripulação estava em condição emocional, psicológica, ela estava capacitada, tinha experiência e, por fim, é o aspecto de desdobramento. Todas as pessoas que estão relacionadas àquela aeronave, à manutenção, à capacidade ou competência para dar uma ordem para que o voo não fosse feito, para que o voo fosse feito. A Agência Nacional de Aviação Civil só suspendeu as operações da Voepaz no Brasil em março deste ano. Em junho, a licença de funcionamento foi cassada. De acordo com dados divulgados pela ANAC, durante a votação do caso, depois da queda em Vinhedo, quase 2.700 voos foram feitos pela companhia sem a manutenção adequada das aeronaves. Enquanto consumidora, eu não fazia ideia, mas pessoas envolvidas, inclusive a ANAC, sabia do protocolo não adequado da empresa.
nós não estamos falando de denúncias de 2024 pós dia 9 de agosto. Nós estamos falando de denúncias e de multa, inclusive, da agência com o CNPJ da Passaredo de 2016, de 2017, ou seja, parece-me que os envolvidos sabiam da situação de uma manutenção indevida adotada pela empresa. Eu, enquanto mãe, levando a minha filha naquela manhã do dia 9, não fazia ideia. A Adriana é mãe da Alice Iba dos Santos, de 3 anos, a passageira mais jovem do avião que caiu. Hoje, ela é vice-presidente da associação formada pelos familiares das vítimas. Além da atuação da Voepaz, antiga Passaredo, o grupo também cobra investigações sobre o envolvimento da Latam. Passageiros que já viajaram pela Voepaz relataram que não sabiam que o voo seria operado por eles. Foi o que aconteceu no caso do acidente, como mostra essa confirmação de compra da passagem de uma das vítimas. O bilhete está com o logo da Latam. O único indício de que seria outra companhia aérea que faria a viagem é a sigla 2E, que representa internacionalmente a Voepaz. Em nota, a Latam afirmou que acordos comerciais como o que mantinha com a Voepaz são comuns na aviação e que hoje não possui nenhuma relação com a empresa. Já a ANAC diz que não fiscaliza contratos comerciais como o que existia entre Latam e Voepaz. A Voepaz não quis dar entrevistas, mas em nota afirmou que a aeronave possuía o certificado de verificação de aeronavegabilidade válido e seguia todos os requisitos da ANAC e da Associação Internacional de Transporte Aéreo. Hoje, o Brasil não possui um protocolo para desastres aéreos. Depois da queda de 2024, a Câmara dos Deputados criou uma comissão para investigar o caso. O objetivo também é criar diretrizes para o atendimento dos familiares e vítimas de acidentes aeronáuticos. Um projeto de lei deve ser votado pelos parlamentares nos próximos meses. Ainda não há previsão para que o relatório do CENIPA seja divulgado, mas é a partir dele que virão as recomendações para que outro acidente como esse seja evitado. Em Vinhedo, poucos indícios mostram que aqui aconteceu o maior desastre aéreo do Brasil em quase 20 anos. Mas nada foi igual desde aquele 9 de agosto. Desde a queda do voo 2283, a vida no condomínio residencial Recanto Florido nunca mais foi a mesma. As equipes de reportagem não têm autorização para entrar no local, mas moradores relataram à CNN que a casa onde o avião caiu segue vazia. Outros vizinhos também deixaram o local por conta do acidente. Já se passou um ano desde que os passageiros entraram no voo 2283 da Voepaz e a dor de quem ficou acompanhou as famílias em cada um dos 365 dias. A nossa rotina começa a crescer em torno daquela dor, sabe? O que eu levo da perda abrupta do meu tio foi que a vida pode terminar agora, sabe? Então, a dor da perda continua, mas o que nos deixou de ensinamento talvez foi amar realmente quem está próximo, viver os momentos, não deixar para depois.